senhores, meu nome é Giorgio Forgiarini, professor de Direito Administrativo do Verbo Jurídico, curso preparatório para concursos públicos. Estamos aqui com o nosso aulão da Fundação Carlos Chagas, FCC, trabalhando especificamente estudo de caso. Aqui, nós vamos trabalhar com uma situação hipotética, colocada e aqui descrita, para que o candidato, ou seja, para que nós estabeleçamos uma resposta e uma solução condizente com a nossa normatização, com o nosso direito, com a nossa prática jurídica. Indo direto ao assunto, sem perder muito tempo, vamos à questão. Márcio é servidor público federal, submetido ao regime estatutário estabelecido pela Lei 8.112 de 1990 e lotado em órgão de fiscalização e arrecadação de tributos. No ano de 2013, foi acusado de conscientemente deixar de autuar duas empresas pertencentes a amigos seus, as quais não recolhiam corretamente seus tributos. A omissão de Márcio resultou num prejuízo de cerca de R$50 mil ao erário. Diante de tais circunstâncias, responda fundamentadamente. Senhores, vejam só, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma conduta, de uma irregularidade, que poderá trazer implicações em 3 esferas de responsabilidade. Antes de mais nada, o que significa responsabilidade? Responsabilidade é dever de responder. Portanto, ser implicado em 3 esferas de responsabilidade significa ter de responder perante 3 instâncias diferentes, perante 3 âmbitos diferentes. E o artigo 121 da nossa Lei 8.112 estabelece as 3 esferas de responsabilidade como sendo civil, penal e administrativa. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Ou seja, pelo cometimento de uma única irregularidade, ele poderá responder na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Onde, senhores? O julgamento na esfera civil decorrerá da ocorrência de uma irregularidade acrescida de um dano, de um prejuízo, de uma lesão ao erário público. Disso aqui decorrerá o dever de indenizar. Senhores, o dever de indenizar é justamente a responsabilidade civil. É o dever de ressarcir ao erário o patrimônio que foi prejudicado, que foi lesado. Por outro lado, a esfera de responsabilidade penal não tem nada a ver com dano. Tem a ver com o quê? Tem a ver com crime ou contravenção penal. Qual é a diferença entre crime e contravenção penal? Bom, aqui nós não estamos trabalhando com direito criminal, mas basicamente a diferença é o potencial ofensivo da contravenção penal, ele é mais baixo, ok. O que está estabelecido em lei como sendo contravenção penal é contravenção penal. O que está estabelecido em lei como sendo crime, portanto, fica sendo como crime. Muito bem, a esfera de responsabilidade penal será acionada quando nós tivermos um crime ou uma contravenção cometida por servidor público nesta qualidade, na qualidade de servidor. Por outro lado, nós temos a esfera de responsabilidade administrativa, que não diz respeito nem a dano, nem a crime ou contravenção, mas sim diz respeito à infração disciplinar. Infração disciplinar. O que é uma infração disciplinar? É uma infração ao regime disciplinar imposto aos servidores públicos, lá a partir do artigo 117, 116, melhor dizendo, até o artigo 142 da Lei 8.112. Muito bem, portanto, pelo cometimento de uma única irregularidade, o servidor poderá ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Tá bom? Muito bem, é isso que nós temos a partir do artigo 121. Deem uma analisada no artigo 122, que diz o seguinte: a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo,
que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então vejam só, no caso nós temos aqui um ato omissivo por parte de Márcio, que deveria autuar a empresa dos seus amigos e não autuou, trazendo, portanto, um prejuízo ao erário, o qual deverá ser ressarcido. Márcio, portanto, possui uma responsabilidade civil, um dever de indenizar ao erário. Muito bem. A primeira pergunta: qual o prazo prescricional para a responsabilização civil de Márcio quanto ao dano trazido ao erário? E aí, obviamente, vocês devem estar procurando aqui na própria Lei 8.112 a resposta para esta questão, mas a resposta a esta questão não está na Lei 8.112. A resposta a esta questão está no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte. Vejam só, artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, senhores, o que nós temos? Nós temos que, em caso de danos cometidos ao erário, a responsabilidade civil ela é imprescritível. Ou seja, a ação de ressarcimento ela não prescreve em momento algum. Bom, vou colocar aqui então, fazer um quadro para responder a questão A. Quando é que prescreve? Qual é o prazo de prescrição? Não prescreve. Por quê? Porque a responsabilidade civil, essa deve ser a sua fundamentação, a responsabilidade civil por danos causados ao erário é imprescritível. Forte o disposto no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Certo? Essa é a nossa primeira questão, vamos às demais. Letra B. Poderá Márcio ser sancionado civil ou administrativamente antes de transitado em julgado feito na esfera criminal? Ou seja, pode ele ser penalizado na esfera civil? Pode ele ter que indenizar? Ou pode ele ser até demitido antes mesmo de julgado o processo na esfera penal? Eis a pergunta que nós temos. Bom, e a pergunta é simplesmente respondida pelo que diz o artigo 125 da Lei 8.112. Voltamos à Lei 8.112. A Lei 8.112 diz o seguinte, no seu artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Ou seja, por uma única irregularidade, o servidor poderá ser punido civil, penal e administrativamente, mas o julgamento de um não vincula os demais julgamentos. Portanto, letra B, tá? Resposta da letra B, como é que é mesmo? Poderá ser sancionado civil antes mesmo do trânsito em julgado? Sim. Qual é a fundamentação? Porque as esferas de responsabilidade são independentes entre si. Então não precisa do julgamento na esfera penal. Pode já julgar antes, pode já punir antes, conforme diz artigo 125 da Lei 8.112 de 1990. Simples assim. É claro que a elaboração fica a cargo de cada um dos candidatos. Terceira questão, letra C. Em que hipóteses a esfera de responsabilidade administrativa estará vinculada à esfera de responsabilidade penal? Senhores, vejam só. Nós vimos que nós temos três esferas de responsabilidade, as quais são independentes entre si. Ou seja, o julgamento de um não vincula o julgamento de outro. Porém, todavia, contudo, entretanto, existem circunstâncias que vinculam a esfera de responsabilidade administrativa à penal. Ou seja, existem hipóteses
em que é afastado a responsabilização administrativa em função da esfera penal. E ela está no nosso artigo 126. O artigo 126 da Lei 8.112 estabelece que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Ou seja, se esse juiz criminal aqui resolver absolver o servidor público acusado por comprovadamente inexistência do fato, por comprovada inexistência do fato ou por comprovada negativa de autoria, obrigatoriamente ele será absolvido também na esfera de responsabilidade administrativa, certo? Se o juiz disser, olha, não houve suborno nenhum, não houve prevaricação nenhuma, não houve crime nenhum, não houve nada, ou seja, inexistiu o fato que está sendo alegado. Se o juiz chegar a esta conclusão, obrigatoriamente vai ser afastada a responsabilidade administrativa. Ou se o juiz disser, sim, houve irregularidade, houve o fato delituoso, porém, não foi aquele servidor público o causador do dano ou o protagonista, nós temos uma negativa de autoria. O juiz comprova que aquele servidor público não foi o autor. Também terá a esfera de responsabilidade administrativa afastada. Sendo objetivos, com relação à nossa questão, em que hipóteses a esfera de responsabilidade administrativa está vinculada à esfera de responsabilidade penal? No caso de absolvição por inexistência do fato ou por negativa de autoria. Conforme o quê? Conforme o disposto no artigo 126 da Lei 8.112 de 90. Tá bom? Simples assim, portanto. Senhores, essa foi, portanto, o nosso estudo de caso, com base nas questões anteriormente já elaboradas pela Fundação Carlos Chagas. E seguimos, então, com o resto do nosso aulão.